Olá, conforme pedido então na aula 3 do segundo ano, foi pedido, alguns alunos pediram para fazer mais exemplos de cálculo de primeira determinação positiva. Então lá vou eu fazer alguns exemplos de cálculo de primeira DP, tá? Ok, é muito simples. Nós sabemos que aqui está se tratando de congruência, né? Então, a aula 3, ela fala sobre congruência na circunferência, né? Então, nós temos aí um ângulo maior do que, ângulos, né? Maiores do que 360 graus. No caso, o ângulo de 810 graus é um ângulo maior do que 360 graus. Então, o que nós temos que fazer? Para saber qual é a primeira determinação positiva, é qual é o valor de onde ele partiu, ok? Da onde ele partiu, qual foi a primeira voltinha dele. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos dividir esse valor por 360. Então, 360 que é o valor da circunferência completa. Ok? Então, dividindo esse valor por 360, nós temos quantas vezes esse número 360 cabe dentro do 810. Ele vai caber 2 vezes, certo? 2 vezes, e isso vai dar 720. Fazendo aqui a continha de menos, né? Não é conta com vírgula, é uma conta com resto. Nós vamos ter o quê? Subtraindo isso, vai nos dar 90 graus. Então, nós já descobrimos aqui que esse ângulo de 810 graus, ele fez 90 graus, e depois, na segunda volta, ele deu 360 graus, mais 90, e na terceira volta, ele deu 2 vezes 360 graus e mais 90. Ou seja, ele deu 2 voltas completas e mais 90 graus. Então, a nossa primeira determinação, que é o que nós queremos calcular, nossa primeira DP, é de 90 graus. Então, é a nossa primeira determinação positiva, ok? Já nesse segundo caso aqui, nós temos o quê? Nós temos um ângulo negativo. O que acontece quando a gente vai fazer um cálculo de ângulo negativo? Eu já expliquei para vocês na live, mas agora eu não vou fazer a explicação mais uma vez. Eu vou apenas ensinar para vocês, quer dizer, fazer mais uma vez, né? Um exemplo de como que a gente faz. Não é difícil, é muito simples, bem parecido, né? A princípio, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos dividir por 360, certo? Eu divido por 360 e eu também vou calcular essa divisão. Quantas vezes o 360 cabe dentro do número 1820? E eu sei que... Como que eu vou fazer isso, gente? Eu vou ficar fazendo um monte de continha? Uma vez é 360, 2 vezes é 720, 3 vezes é 1080. Isso, gente. O mais indicado que eu dou para vocês é ficar fazendo essa continha. Toda vez? Não. É você já decorar, entre aspas, os resultados dos cálculos, tá, gente? Então, o que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou dar uma pausa nesse cálculo, vou pegar uma outra folha e nós vamos fazer estas continhas, tá, gente? Para vocês entenderem o que eu tô falando. Porque, senão, o que a gente teria, o que faria numa divisão normal? Eu teria que ficar fazendo a continha numa divisão normal, porque eu não poderia dividir o 182 por 360. Então, eu teria que ficar multiplicando o 360 por 2, por 3, por 4, então é isso que nós vamos fazer. Como sempre vai ser 360 aqui, então nós vamos fazer aí os valores e vamos deixar na cabeça, porque vai ter muito exercício de cálculo de primeira determinação para ser feito, ok? Nos exercícios de vocês. Então vamos lá.
Eu vou pausar o vídeo para poder pegar outra folha. Ó, nesta folha vazia, o que eu vou fazer? Simples. Eu vou pegar o 360 e vou multiplicar pelos valores, por 1, por 2, por 3, por 1 não precisa, né? Então, 360 eu vou multiplicar por 2, 360 eu multiplico por 2 e vai dar 720, certo? Depois eu vou multiplicar 360 por 3 e vai dar 1080. Esses são valores que ficam na cabeça, porque vai ter que ser feito várias vezes. Sempre vai ser esses mesmos valores. 360 eu vou multiplicar por 4. Vai dar 1440. Depois 360 eu vou multiplicar por 5. Várias vezes, tá? 1800. Não vou fazer todos, é claro, né, gente? É só para demonstrar para vocês o que vocês podem fazer, tá? Vamos fazer mais um aqui. 360. Eu vou multiplicar por 6, que vai dar 2160. Ó, já tá aumentando o valor. Ou seja, nós sabemos que o ângulo for um valor próximo a esse, nós já sabemos que é 6 voltas. Aqui é o número de voltas no caso, né? Nesse caso que nós estamos trabalhando. E vamos fazer só mais um aqui, tá? 360, eu vou multiplicar por 7, que vai dar 2520. Então, é assim, tá? Tá bom esses valores e vamos seguir adiante, senão nós vamos ficar só aqui nessas multiplicações. Vamos voltar para o exercício. Ok, então o número 1820, o 360 cabe quantas vezes ali dentro? Conforme nós fizemos aqui anteriormente, ó, nós sabemos que 360 vezes 5 é 1800, ou seja, é o valor mais próximo que nós temos do número 1820. Então, nós sabemos que ela vai caber 5 vezes. Então, o número 5 vem aqui e aqui vai dar 1800. Ok? Fizemos aí a nossa subtração normal, só que vai dar um valor negativo, porque ele é negativo, tá? Então, vai dar menos 20 graus. Mas como nós queremos calcular a primeira determinação positiva e não negativa, então o que nós temos que fazer? Aquilo que eu falei para vocês na outra live. Eu vou fazer 360 e eu vou somar esse 360 com o valor que eu encontrei, com o ângulo que eu encontrei aqui, que é menos 20 graus, certo? Então, 360 mais com menos é menos, né? Menos 20 vai nos dar 340 graus. Então, 340 graus é a nossa primeira determinação positiva, ok? Então, é assim que a gente resolve. Vamos lá para o próximo. Mais alguns aqui para ficar bem claro, gente, eu não vou demorar muito. Vamos fazer aqui. Eu tenho mais um negativo, eu vou dividir ele por 360, né? 360. Eu tenho já a divisão pronta, por isso que é interessante eu ter. No caso, aqui eu tenho a divisão, né? Mas eu posso estar na minha cabeça e eu sei que é o número 6 que é o mais próximo, né? Então, 6 voltas, 6 aqui, e vai dar 2160. Então, aqui vai dar 5 graus negativos. Então, eu vou fazer o 360 mais menos 5 graus. Isso é 360 menos 5 graus, que é 355 graus, a nossa primeira determinação positiva, ok?
Agora, aqui nós temos um valor positivo, então é só calcular, tá? Eu divido por 360, então aqui eu vou ter 2.345, vai ser também 6 voltas, 6 vezes, tá? Que vai dar 2.160. E vai sobrar 185, tá? E pronto, esse é o valor da primeira determinação positiva, ok? Agora, nós vamos calcular em radianos, ok? Vou pausar aqui. Tá, para encontrar a primeira determinação em radianos, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que analisar o valor, tá? Eu não coloquei o rádio aqui do lado, mas eu esqueci, mas teria que ter o rádio, agora que eu vi, tá? Eu esqueci de colocar. Então, aqui eu tenho 38 pi terços radianos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que testar valores anteriores ao 38, certo? Que vem antes do 38, que dividido esse valor por 3, o resultado seja um múltiplo de 2. Seja múltiplo de 2 quem? O resultado. Por quê? Se eu for dividir 38 por 3, não vai dar um número inteiro. Se eu for dividir 37 por 3, também não dá. Mas se eu for dividir 36 por 3, dá certo, não dá? Porque 36 por 3 é 12. E 12 é um múltiplo de 2. Então, eu vou colocar aqui. Eu tenho que 36, carrego pi, terços. O resultado é 12 pi, não é isso? E como é um múltiplo de 2, beleza. Agora veja bem, qual que é o resto? Que eu estou dividindo, estou desmembrando esse valor, né? O resto disso vai ser o quê? O que falta para 38. De 36 para 38 faltam 2. Então, 2 pi terços. E quem é esse 2 pi terços? Esse 2 pi terços vai ser a minha primeira determinação positiva, tá? Então, sempre esse resto, isso que sobrar, vai ser sempre a minha primeira determinação positiva. Este valor aqui, esse resultado, tem que ser um múltiplo de 2, ok? Múltiplo de 2, o resultado. Se não for múltiplo de 2, não dá, porque tem que ser múltiplo de 2π, na verdade. A gente diz 2 porque é múltiplo de 2, mas é de 2π, que é da circunferência, né? Circunferência completa, 360 graus ou 2π, certo? Agora, o 37π quintos. Veja bem, valores anteriores eu tenho o 36 por 5 não dá, mas aí eu vejo que é 5. 5 eu só posso dividir e dar valores exatos, né? Sem vírgula. Os números que terminam por 0 ou 5. Então, veja bem, 35. 35 eu divido por 5 e dá 7. 7 é um número múltiplo de 2π? O 7 é um número múltiplo de 2? Não, não é. Então, não pode ser 35. Qual que é o número que vem próximo? O próximo número só que antes do 35. É o 30. 30 eu divido por 5 e dá 6. Como 30 eu dividindo por 5 dá 6, 6 é um múltiplo de 2? É, beleza. Então, o número que eu vou utilizar aqui é o número 30. Então, 30π quintos. Então, vai dar certinho o número de 2π, o número múltiplo de 2π, tá? Ok. Como eu disse, a gente fala 2, mas na verdade é de 2π, tá? Porque o π carrega junto, ficar falando π toda hora é complicado. Então, vamos lá. De 30 para 37, falta quanto? Falta 7π quintos.
Pronto, é o que falta, é o resto. Então, esse valor que falta é a nossa primeira determinação positiva, ok? Então, é assim que a gente resolve cálculo de primeira determinação positiva para radianos, certo? Nesse último exercício aqui que eu vou passar para você, gente, é uma verificação. Eu vou apenas verificar se as medidas 7/3 e 19/3 são côngruos, são congruentes, tá? Como que eu vou fazer essa verificação? Não é nada de difícil, é muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair o ângulo menor do maior, certo? O valor menor do maior. Então, eu vou pegar o número 19/3 menos 7/3. E aí, eu vou ter uma subtração de fração normal, né? Então, como o denominador é igual, eu conservo. Eu vou ficar com 19 menos 7, 19π menos 7π. Eu vou ter 12π. 12π ok? 12π. E o que eu faço? 12, se eu dividir 12 por 3, vai dar 4π, certo? Vai dar 4π. E 4 é um múltiplo de 2, ou seja, 4π é um múltiplo de 2π. Como 4π é múltiplo de 2π, então eles são côngruos. Então, toda vez que tiver que verificar se as medidas são côngruas ou não, se são congruentes ou não, o que nós temos que fazer? Este cálculo. Eu vou pegar o valor maior, subtrair o menor, e se o resultado da divisão der um múltiplo de 2π, ele é côngruo. Se não der um múltiplo de 2π, não é côngruo, certo? Muito simples. É isso, eu espero que tenha suprido a necessidade de vocês e que tenha atendido o que vocês esperavam. Muito obrigada e boa noite para vocês. Beijos. Boa noite, ou boa tarde, bom dia, não sei a hora que vocês estão olhando, eu estou à noite.